Olha, a inspiração para escrever para a coluna é muito fácil, porque primeiro que quanto mais você escreve, mais você escreve. E depois porque o Buda te oferece todo tipo de situação, né? Eu lembro que um dia eu estava num restaurante, tinha um casal com 2 filhos pequenos, cada um com um iPad, e os pais com um celular, e essa coluna virou um comentário sobre como os pais gostam de falar que os filhos ficam pendurados em iPads, mas eles mesmos dão os iPads para os filhos para eles não encherem o saco, né? Mas, digamos assim, um veio que me inspira seguramente para muitas colunas, é um luxo que eu tenho, é alguma coisa que eu vejo no comportamento geral das pessoas que me irrita muito. Então isso me inspira a fazer uma análise absolutamente cruel e impiedosa do ridículo que atravessa a nossa experiência contemporânea. Essa ideia é uma típica utopia, assim como o socialismo construiu um futuro ideal em que homens e mulheres fossem todos iguais e tivessem a mesma coisa, e quisessem a mesma coisa na quantidade correta, certo? O liberalismo, que é um sistema baseado na ideia de que você discute, você trabalha, você se esforça, certo? A ideia das diferenças, aquela ideia de que o desacordo constrói, típico do liberalismo originário, já no século XIX. Então, daí surge a ideia de que o liberalismo é um sistema em que as pessoas livres, soltas às suas próprias capacidades, vão se realizar na medida correta dos seus méritos. É uma utopia, porque, primeiro, se a gente for começar a discutir exatamente o que seria um mérito no sistema capitalista, né? A rigor, a única coisa que funciona como mérito é o reconhecimento de você ganhar muito dinheiro, né? Você pode ser um idiota, pode ser um ladrão, você pode vencer pelos vícios. Então, meritocracia é uma palavra abstrata que pressupõe, digamos, uma sociedade cujo governo, a cracia, certo? Cujo método de medição e aferição e organização e atribuição de privilégios e reconhecimentos fosse feito a partir dos méritos. Então, isso é que é meritocracia. Então, você imagina uma empresa seria meritocrática, o que não é. Uma escola seria meritocrática, o que também não é. Mérito, apesar da meritocracia usar o mérito como métrica de aferição, o mérito é algo, digamos assim, mais simples e não tão utópico. É você reconhecer numa pessoa um certo conjunto de virtudes que você, ao reconhecer, você dá a ela o que ela merece. Então, é um pouco mais fácil do que a construção de uma meritocracia, mas ainda assim eu posso considerar algumas coisas como mérito e você não necessariamente considerar como mérito. Por exemplo? Por exemplo, eu posso considerar, eu nem considero essencialmente isso como mérito, mas eu posso considerar que é mérito de uma pessoa ela não flexibilizar o seu pensamento ou o seu desejo a ponto de se adaptar a tudo. Ou seja, ter princípios? Por exemplo, uma outra pessoa pode considerar que isso, na verdade, não é um mérito. Isso é uma incapacidade de se adaptar a novos desafios, certo? Então, o mesmo mérito, que eu não acho que seja necessariamente utópico, a ideia de mérito, eu posso reconhecer que uma pessoa do trabalho é honesta, é esforçada, é inteligente, fez por merecer, certo? No bom sentido. Então, o mérito aí, ele está muito próximo do reconhecimento de uma virtude na pessoa, de uma excelência, como está na moda se falar. Meritocracia é outra coisa. Meritocracia é uma construção abstrata que serve para colocar as pessoas correndo desesperadamente atrás do sucesso e, quando não dá certo, achar que o problema está nelas. A gente pode considerar que um dos problemas da meritocracia é que ela trabalha com uma ideia de mérito que basicamente significa ter sucesso na sociedade de mercado. Esse é o entendimento de mérito em que se baseia a meritocracia. Exatamente. É você ter sucesso, é você, como está na moda se falar, agregar valor ao que você faz. Então, se o capital, se o dinheiro, se a grana
agrega valor ao que você faz, então você tem mérito. Então, no fundo, talvez os especialistas em meritocracia e que defendem a meritocracia não reconheçam, mas no fundo, o único mérito que a meritocracia teórica, porque ela só existe como teoria, reconhece, é você ganhar muito dinheiro, é você ficar rico, certo? Tanto é que as pessoas que normalmente discursam a favor da meritocracia, que acham que isso é possível, são normalmente ricas ou boçais, ou as duas coisas juntas. Claro que o mercado, o mundo corporativo usa a tradução de excelência para a palavra areté do grego, que a filosofia normalmente traduz por virtude, mas é possível traduzir por excelência, porque cabe bem na ideia da meritocracia, né? Que você tem que vender para o mundo do mercado. No mercado, eu falei no começo, assim, mérito ou virtude, ou seja lá o que for, é basicamente você aumentar lucro, aumentar resultado, racionalizar custos, é isso que é no mercado, basicamente. Agora, a tua pergunta é uma pergunta muito boa, né? O que é mais importante, a sorte ou a virtude? Sabe, Thaís, se a gente pensar em virtude como certas características que algumas pessoas têm, o fato de você, em parte, depender de ter nascido com elas, já é uma variável de sorte. Então, vamos pegar um exemplo bem banal. Conseguir dormir pouco, por exemplo, e se manter saudável, certo? Conseguir trabalhar 14, 15 horas por dia e não ficar maluco, certo? Não se desequilibrar, por temperamento. É uma virtude, mas fruto de sorte. Então, é por isso que é complicado a ideia de retirar completamente a variável da contingência ou da sorte dessa equação. Como se a gente pudesse pensar no conjunto de virtudes completamente dissociado da variável sorte. Por isso que o Aristóteles dizia que a ética, que é a ciência que pensa as virtudes e os méritos, é uma ciência prática na contingência. Quer dizer, depende do momento. Então tem uma variável de sorte, como você falou, que é fundamental. Eu acho que se uma pessoa tivesse que responder numa frase, o que é mais importante, virtude ou sorte? Sem dúvida nenhuma, sorte.